Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nosso convidado é o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT. Deputado, bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui ao Café com Política. Bom dia, Rodrigo Freitas, bom dia, Adriana, bom dia os ouvintes da Rádio Super. Nas eleições do ano que vem, o nome do senhor está sendo ventilado. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, num cenário assim que já se anuncia com uma certa polarização no primeiro momento entre a tentativa de reeleição do governador Romeu Zema e uma eventual candidatura do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Surge também o nome de Reginaldo Lopes. Fala pra gente a respeito disso. Primeiro, eu queria dizer que esta polarização entre Calil e Zema não interessa aos mineiros. Nós vamos passar por um processo de reconstrução de Minas e do Brasil. E é fundamental que o país não perca mais uma vez oportunidades. E Minas também. Nós vamos ver muitas transições no sistema ambiental, ecológico, no sistema de produção, a transição digital, uma inovação tecnológica, a necessidade de uma nova indústria 4.0, transição também no comportamento, nos valores. E, na minha opinião, o programa do governador Zema já era insuficiente para Minas, para desenvolver as Minas e as Gerais, porque você precisa de um papel mais elaborador, mais indutor, mais financiador das políticas públicas para melhorar a vida dos mineiros e também o desenvolvimento mais descentralizado, ou seja, novas atividades econômicas para as pequenas cidades e também para as periferias das médias e grandes cidades. Eu tenho discutido muito esse modelo e, na minha opinião, além desse debate sobre a descarbonização da economia de baixo carbono, nós também precisamos enfrentar um elemento novo que eu chamo de desoligopolização da economia. Nós precisamos que as cidades pequenas e as periferias tenham desenvolvimento via o cooperativismo, associativismo ou grupo de pessoas para fornecer produtos mais regionais, mais locais, para a gente enfrentar essa concentração no modelo de produção de riquezas. Então, isso não cabe na cabeça do governador Zema, porque ele, seu partido, defende o Estado mínimo. O Estado mínimo é a barbárie, a fome, é o desemprego, é a miséria, e não resolve os problemas das regiões. E o governador e o prefeito Calil, ele conhece nada de Minas, ou seja, conhece Belo Horizonte, e mesmo assim faltou muita criatividade para enfrentar as consequências da pandemia em Belo Horizonte. E Belo Horizonte não tem problema, assim, os grandes desafios estão nas cidades do entorno. Portanto, para governar Minas, precisa estudar muito Minas, precisa conhecer as Minas Gerais e precisa ter capacidade criativa na elaboração de alternativas para fazer de Minas um dos estados das oportunidades. Então, eu acredito que essa polarização não interessa aos mineiros. Deputado, em relação ao governo do estado, o último, governo PT de Fernando Pimentel, à frente do governo do estado, ele sofreu várias críticas, O funcionalismo passou a receber de forma parcelada, há uma crise, dívidas e tudo mais, e isso foi alvo de críticas. O PT já superou essa imagem, ou está superando esse possível desgaste diante do governo Fernando Pimentel? O que fazer diferente também? Olha, a Minas precisa de uma diversificação da pauta econômica e também precisamos agregar valor na produção minerária, na proteína animal e na proteína vegetal. A consequência desta não política levou o governo Fernando Pimentel, o governo Zema, o final do governo Anastasia, a gerenciar um estado com insuficiência de arrecadação. Isso foi provocado pela lei, pelo princípio, que agora é constitucional, de não cobrar impostos na exportação do setor primário e semi-elaborado. Isso é um grande erro. Isso traz uma crise federativa enorme. A federação, a União, não poderia ter invadido a competência tributária dos subnacionais e levado Minas a um endividamento.
Então, para governar Minas, precisa de uma aliança federativa nacional, precisa de um presidente estadista. Por isso que eu acredito muito na parceria, se os meus pares me convocar para ser candidato ao governo de Minas, uma parceria junto com o presidente Lula. Nós precisamos, no mínimo, diversificar a economia num projeto onde o Estado é indutor, né, agregar valor, né, fazer novas atividades nas pequenas cidades, nas periferias, nas médias e grandes cidades, mas nós precisamos sim criar um imposto de curtíssimo prazo, um imposto seletivo nos produtos exportados para viabilizar Minas financeiramente a curto prazo, mas também nós precisamos desta política para que esse setor primário exportador possa agregar valor. E agregando pouquíssimo valor, gerará milhões de empregos para os mineiros e para o país. Deputado, o senhor fala aí de um momento de reconstrução pelo qual o país vai passar e que Minas precisa conversar com esse momento. O senhor está se referindo a um eventual governo Lula nessa disputa que se anuncia entre ele e o presidente Jair Bolsonaro no ano que vem? O PT está tão confiante assim a ponto de dizer que o país vai passar por um processo de reconstrução a partir de 2023, principalmente? É fundamental, né? Chegamos ao limite da irresponsabilidade desse governo federal. As pessoas estão morrendo, as pessoas não têm acesso à vacina, as pessoas não têm emprego. Nós temos 100 milhões de brasileiros e brasileiras com dificuldade de alimentação, 30 milhões passando fome. Temos uma população desocupada de mais de 60 milhões de trabalhadores. Chegou a hora de rever esse modelo. E, na minha opinião, as pessoas poderão escolher entre o presidente da necropolítica, que é o Jair Bolsonaro, né, um deserto de ideias, como diz Delfim Neto, ou então um presidente da esperança, um estadista que tem respeito em todos os países do planeta Terra e que tem capacidade de diálogo, que tem capacidade de fazer uma concertação e a gente juntos aqui em Minas Gerais encontrando o caminho para desenvolver, né, e dar oportunidade a todos os mineiros. E a gente sabe que nessa disputa eleitoral, as ações direcionadas à pandemia vão ser diferenciais, né? Nessa disputa para a escolha também do próximo presidente da República e dos demais, né? Postos aí de governabilidade. Em relação ao combate à pandemia, a gente está vendo uma CPI no Senado, deputado, mobilizações também aqui em Belo Horizonte, né, para tentar apurar gastos aí com a pandemia. Como que o senhor vê, né, essa disseminação de CPIs por aí? Outra CPI também aqui em BH é a CPI da BH Trans. Olha, acho que é um direito do Estado democrático. As instituições, em especial o parlamento, precisam exercer seu papel, né? Eu espero que a CPI, de fato, promova mais rápido a chegada das vacinas, né, no braço do povo brasileiro e também possa apontar os responsáveis pela perda de quase 500 mil vidas, né? Eu sei que é irreparável, né? Mas é importante que alguém possa ser responsabilizado por essas mortes. Deputado, nós tivemos no fim de semana manifestações contra o governo do presidente Jair Bolsonaro, inclusive nesse contexto de pandemia. E tivemos manifestações que, por mais que as pessoas até estivessem usando máscaras, diferentemente de manifestações que são feitas muitas vezes em prol do governo federal, geraram aglomerações. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso. Era um momento para se manifestar presencialmente nas ruas, até com esse anúncio de uma terceira onda da pandemia que está para chegar a qualquer momento? Olha, o responsável pela situação que o Brasil está vivendo é o chefe de Estado, é o atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele não tem assumido as suas responsabilidades e o povo brasileiro está pedindo socorro, né? Então eu classifico esses atos do dia 29 de maio como um pedido de socorro, como um pedido do direito à vida, porque de fato nós estamos perdendo, né? Brasileiros todos os dias. Portanto, não tinha outro caminho a não ser
ocupar as ruas. Esse ato de desobediência civil, foi necessário para ver se o governo muda de postura. Mas, infelizmente, esse governo, ele não tem empatia pelo nosso povo. Eu tenho lutado há mais de um ano com ações no Supremo Tribunal Federal, sou autor de 5 notícias crime contra o Jair Bolsonaro, pedindo seu afastamento, porque há mais de um ano, no dia 26 de março de 2020, ele subestimou, tratou a pandemia como um resfriadinho. Então, de fato, hoje eu estou convencido que a política do presidente Jair Bolsonaro não é só por incompetência, por negligência ou por irresponsabilidade, faz parte de uma política mesmo, de uma política que acreditou na tese do rebanho, né, de imunidade de rebanho, e, portanto, ele é o responsável pelas mortes. Lamentável, né, o que está acontecendo no país. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. O senhor já conhece o quadro, são perguntas objetivas, respostas igualmente objetivas, ping-pong com a gente, combinado, deputado? Combinado. Começando então, Reginaldo Lopes, Senado ou governo em 2022? Pelo Brasil e por Minas, e tendo a decisão coletiva do meu partido, eu topo. Lula versus Bolsonaro? Lula, presidente da esperança. Esquerda versus direita? Esquerda, mais empatia, mais ousadia, mais amor pelo nosso povo. O centro no Brasil? Sempre um ponto de negociação e importante no modelo de governança da nossa Constituição de 88. Manifestações do fim de semana? Foi necessária. O Brasil pós-pandemia, qual o maior desafio? Mudar a matriz econômica, uma matriz mais descentralizada que promova distribuição e produção de novas riquezas. Deputado federal por Minas Gerais, Reginaldo Lopes, do PT, conversou conosco aqui no Café com Política. Deputado, mais uma vez, obrigada, viu, por ter atendido aí a Rádio Super, e nos falamos outras vezes então. Obrigado.